Cardápio, galera, nota 10. Hoje a nossa aula vai dar continuidade ao estudo da transfusão sanguínea e do tipagem sanguínea, porque hoje a gente vai falar de um outro sistema de determinação do sangue, o fator RH. Esse sistema ele foi descoberto pelo mesmo pesquisador do sistema ABO, e quando ele fazia experimentos envolvendo o sangue do macaco do gênero Rhesus, hoje essa espécie é classificada como macaca mulata. Tanto que esse nome, RH, está relacionado então, faz uma alusão ao gênero desse macaco Rhesus. Pesquisadores identificaram que ao injetar sangue do macaco em cobaias, essas produziam anticorpos. E esses anticorpos foram devolvidos ao sangue do macaco e aí ocorreu a coagulação. Chegaram então à conclusão que no sangue do macaco existia um fator que funcionava como um antígeno presente nas hemácias, e eles chamaram esse fator, esse antígeno, essa proteína de fator RH. Já o anticorpo presente no plasma, criado na cobaia, foi denominado de anti-RH. Com os testes em humanos, foi verificado também então a presença dessa proteína, desse antígeno. Em torno de 75 a 80% das pessoas ocorria o processo de aglutinação ou coagulação, e em cerca de 25 a 20% não ocorria. Eles classificaram então a maioria das pessoas que aglutinava como fator positivo e a minoria de fator negativo. Como existiu essa diferença de 3 para 1, significa dizer que esse é um caso de dominância completa na genética. Logo, os alelos são R e R, onde as pessoas que têm o fenótipo RH positivo, ou seja, o que significa dizer que uma pessoa é RH positivo? Que ela apresenta o gene R, podendo ser homozigota R, ou heterozigota R, R. É um caso, então, de dominância completa. A presença desse gene provoca a produção de um antígeno chamado de RH, presente na superfície das hemácias. Já em torno de 25% a 20% da população da espécie humana não tem esse gene. Ela apresenta o gene recessivo R, podendo ter apenas um único genótipo possível, ser R, R. Essas pessoas que não apresentam esse antígeno na superfície das hemácias têm o fenótipo, então tem o sangue RH negativo. É simples, gente. Dominância completa. Pessoas que são positivas são dominantes, R, R ou R, R. Pessoas que são negativas são apenas R, R. A maioria da população é positiva, a minoria da população é negativa. Ao ser negativo, existe uma ausência do antígeno RH nas hemácias, mas em contrapartida, no plasma, que é a parte líquida do sangue, vai ocorrer a presença do anticorpo anti-RH. Esse sistema, assim como o ABO, também interfere no processo de transfusão e se baseia naquela mesma ideia, que antígeno e anticorpo, ou seja, aglutinogênio e aglutinina do mesmo tipo, não podem se encontrar, porque senão provoca o processo de aglutinação. Dessa forma, quem é positivo doa preferencialmente para positivo, quem é negativo doa preferencialmente para o negativo. Porém, jamais uma pessoa que é positiva, que apresenta um antígeno RH, pode doar para uma pessoa negativa. Em contrapartida, quem é negativo pode doar para positivo. Então, positivo doa apenas para positivo e negativo doa para negativo e também para positivo. Se você pensar então agora que o sistema ABO, juntando, né, agora o sistema ABO e o fator RH, quem realmente é o doador universal? É o O negativo ou o O positivo? Então, quem realmente é o doador universal é o O negativo, porque ele então pode doar para qualquer tipo de sangue, tanto positivo como negativo. Já o O, quando ele é positivo, ele pode doar para todos os tipos sanguíneos positivos, mas não para os negativos. Então, nesse slide aqui, aconselho vocês a copiar
e prestar muita atenção, que isso é uma das coisas mais importantes em relação aos sistemas sanguíneos da aula anterior, que é o sistema ABO, e agora da aula de hoje, o fator RH. Então, tem que saber. Quem é, então, A negativo pode receber de A negativo, de A positivo, ok? E assim por diante. Agora, a gente tem que comentar de uma doença que é relacionada a esse fator RH, chamada de eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Ela é um caso, então, particular que só se refere em relação ao fator RH. Ela caracteriza-se pela destruição das hemácias do feto ou do recém-nascido. Ela, então, está relacionada com uma incompatibilidade do sangue da mãe com o sangue da criança. A eritroblastose ocorre numa única condição, quando as mulheres são RH negativas. Aqui, gente, independente se a mulher é A, B, AB ou O. Aqui o que importa é o fator RH. Então, mulheres que são negativas. Então, se mulheres são positivas, nem precisa pensar que algum filho dela vai passar por essa doença. Só acomete, então, mulheres que são negativas, sendo sensibilizadas anteriormente por um filho de sangue positivo. Se o filho é positivo, significa que o pai, então, dessa criança tem que ser positivo. Então, gente, a condição da eritroblastose fetal é que a mãe seja negativa e o pai seja positivo, gerando uma criança também positiva. Essa sensibilização pode ocorrer tanto não só por uma gestação, mas até mesmo por uma transfusão de sangue, ou, que é o mais comum, uma gestação anterior. Ambas com sangue que tem que ser, obviamente, positivo dessa mãe que é negativa. Na gestação, ocorre passagem da mãe para o filho e vice-versa, pela placenta, apenas de substâncias presentes no plasma. Porém, no momento do parto, a placenta se descola e as hemácias do feto podem passar para o sangue da mãe, fazendo com que entre 15 a 20 dias a mãe comece a produzir anticorpos. Desse modo, a única probabilidade do primeiro filho pegar a doença é se a mãe participou de uma transfusão recebendo sangue positivo anteriormente. A partir da segunda gestação, se o filho for RH positivo novamente, a mãe já se encontra sensibilizada com o anticorpo anti-RH no seu plasma, que irá passar para o feto, provocando a destruição das suas hemácias. Então, na eritroblastose fetal, percebam que o primeiro filho raramente tem grandes problemas. Os grandes problemas da eritroblastose fetal são a partir da segunda gestação de filhos positivos. Por que somente a partir da segunda gestação? Porque a produção de anticorpos ela é lenta. Então, no primeiro filho, gente, só vai dar problema caso a mulher tenha, por exemplo, um descolamento de placenta durante a gestação, não é tão comum. Então, os grandes problemas da eritroblastose fetal são relacionados à segunda gestação. E que problemas são esses? Como a mãe produz anticorpos contra o sangue do filho, os anticorpos da mãe vão passar para o filho e como o RH está nas hemácias, vai destruir as hemácias da criança, podendo provocar o problema mais comum, que é a icterícia, a pele amarelada. Devido à destruição das hemácias, libera-se uma toxina chamada de bilirrubina, que dá essa coloração amarelada para a pele da criança, e ela é altamente tóxica, então podendo até levar à morte da criança ou até mesmo a consequências como retardo mental, falta de oxigenação nas células. Bom, é isso. Tem exercícios para vocês fixarem mais esse conteúdo e um resumo lá no blog Bionota 10, que eu aconselho vocês a copiar para entender um pouco melhor essa matéria. A gente se vê breve. Um beijo para todos, saudades.